da Lei 10.826. Sim, perfeito. Por que vocês acham que tem que haver essa situação aí? Porque para se enquadrar no artigo 14, o indivíduo deve carregar consigo o armamento de fogo pronto para uso, coisa que não aconteceu no fato descrito. Ah, então porque se encontrava no estabelecimento comercial dele, é isso? Positivo. E ele era Exatamente. responsável pela situação. Olha só, meu povo, tudo que é caso concreto, tudo que é peça processual, já falei isso para vocês e vou repetir. Tudo dentro do script da OAB e Fundação Getúlio Vargas, tá? O que eu peço para vocês é que vocês sempre tentem fazer com o conhecimento de vocês. Eu garanto que vocês vão conseguir. Garanto. Eu não estou inventando peça processual para vocês, muito menos caso concreto, tá? Portanto, quando vocês saírem daqui de direito penal, vocês vão sair preparados para aquilo que vocês estão fazendo, não tenham dúvida. O outro caso é o de quem aí? É o de Ana? Isso. Isso. Então, beleza. A situação da Diana aí. A primeira questão: existe argumento a ser apresentado em favor de Diana para evitar de imediato o prosseguimento da ação penal? Em caso positivo, indique. Em caso negativo, justifique. O que vocês colocaram? Súmula 554 da STF. Ok. E como é que você chegou a essa conclusão? Peraí, professor. A súmula 554 diz que a reparação do dano do cheque sem fundo impede o início da ação penal, extinguindo-se o poder punitivo do Estado. Entendi. Isso, já que ela tentou pagar o cheque, né? E já que não foi oferecida a denúncia antes, né? Ela tentou pagar Exatamente. o cheque antes da oferecida a denúncia. Exatamente. Isso tem até um nome. Isso tem até um nome que depois vocês deveriam ir em busca disso. Entendeu? Mas a ideia é essa daí. Qual é o nome, professor? Ah, vocês querem moleza, né? Não, professor, a gente já até falou a resposta, manda pra gente aí. Já falaram a resposta. Eu quero saber como é que vocês chegaram na súmula. Tiraram da cabeça? Sim, é a súmula 554. Não, eu lembrava que tinha uma súmula em relação a isso, porque quando eu estava na outra universidade, a gente em penal, eu não lembro qual foi, falou de um caso desse bem parecido. Eu não lembrava o número da súmula, aí eu não vou mentir para a senhora, eu pesquisei. Não, mas Está no ok. artigo. Está no artigo. Está embaixo do artigo. Ok. Muito bom. Tem alunos ganhando pontos comigo aí, hein? E a segunda situação, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, qual será o foro competente para o julgamento do crime imputado a Diana? O local da recusa do pagamento, súmula 521, no caso vai ser o município de Campinas, né? E não o Santos. Maurício. Como é que é, Maurício? No caso seria o foro, né, do local onde se deu a recusa do pagamento, a súmula 521. Isso, No caso tá seria em certo. Campinas e não em Santos, né? Seria em Santos. Seria em Santos. Mas a loja não está em Campinas? Vai aí no artigo 70 do CPP. Eu coloquei Santos. Deixa eu ver, então acho que eu entendi errado. Se baseia na teoria do resultado.
A recusa não ocorreu na cidade de Santos? Sim, exato. Então. E qual é a competência que se estabelece numa situação dessa? O local da consumação, não é isso? Do delito? Certo. Hã? Sim, o local onde se consumou. Exatamente. Entendeu? A teoria do resultado deve ser utilizada nessa situação aí, tá, gente? Deu para entender isso aí, Maurício? Sim. Ok. Porque a recusa do pagamento foi efetuada onde? Foi em Santos, né? No local de não bateu o cheque. Isso aí. O que nós temos aí? Temos alguma dúvida em relação aos trabalhos? Trabalho não, professora, mas na primeira questão, caberia pedido de revogação da prisão e concessão da liberdade provisória também, além do enquadramento do 12, por já ter uma sentença condenatória? Deixa eu ver aqui, deixa eu ir lá, porque eu não tô lá não. E para te ser muito sincera, eu leio tanta coisa de aula todo dia que eu já não sei mais nem onde eu tô. É Vinícius, né? No dia 3 de março de 2017. É do Vinícius? É, do Vinícius. Tem uma sentença condenatória aí de 2 anos de reclusão. Incidente específico, foi preso em flagrante em razão da apreensão de uma arma de fogo, calibre 38, série identificada devidamente municiada, que estava em uma gaveta dentro do seu local de trabalho, tá. No qual era sócio gerente proprietário, denunciado pela prática do crime, 14 da lei não. Confessou os fatos afirmados, que mantinha arma no seu estabelecimento para se proteger de possíveis assaltos. Diante da prova testemunhal da confissão do acusado, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia em alegações finais. Confissão do acusado, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia em alegações finais, enquanto a defesa afirmou que o delito do artigo 14 não foi praticado, também destacando a falta de prova de materialidade. Após a manifestação dos partes, o juntado lá do exame do fogo, constatou-se o potencial lesivo, proferido sentença condenatória pela imputação contida na denúncia, aplicando a pena mínima de 2 anos de reclusão e 10 dias multas. O advogado de Vinícius é intimado. Qual foi a pergunta, Juan? Maurício. Foi Maurício? Mas aqui não fala que ele foi preso, não, Maurício. Não, tem a minha dúvida é por ter uma sentença já... É uma sentença condenatória pela imputação contida na denúncia, aplicando a pena mínima de 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Qual foi a pergunta que você fez? Se caberia um pedido de revogação da prisão. Com base em quê? Maurício, sempre cabe o que tu quiser. Entendeu? Sempre cabe. Eu, na verdade, eu tô muito tentada a dar para vocês até mesmo o habeas corpus. Mas a gente sabe que habeas corpus não cai, né? Não cai na OAB, né? Não sei se vocês sabem disso. Sim, ser genéricos. Exatamente. Mas aí caberia uma série de situações aí. Entendeu? Porque, em verdade, quando uma pessoa é condenada a 2 anos, em verdade, você pode pedir o que você quiser, meu amigo, porque ela não ficará presa, com certeza. Entendi. É que eu li assim, tendo o magistrado de imediato proferido sentença condenatória de 2 anos. Então, eu vi que a pergunta, claro, é pela tese para abrandar a pena. Mas queria saber se caberia, no caso, a revogação da prisão. Por já haver uma sentença condenatória de 2 anos. E no caso, já que ele está pedindo enquadramento... Na minha concepção, em sede de apelação, né? Porque teria que ser em sede de apelação, eu pediria a anulação da sentença.
Professora, a senhora disse que, no caso que ele recebeu uma condenação de 2 anos, ele não seria preso. Mas, diferente do outro caso, da Diane, aqui não fala se ele é reincidente ou não. Juan, ele seria preso. Ele não ficaria preso. Eu sei, mas, por exemplo, aqui não diz se ele é reincidente ou não. Pelo menos, assim, se ele for reincidente, no semiaberto ele pega. E se ele trabalhar, ele fica na rua. Não, no início até tá dizendo que ele é reincidente, sim. Reincidente específico. Por isso que eu achei que pediria. Porque aí, quando o Maurício está falando que já houve uma sentença, então já houve uma condenação. Então, no caso de uma sentença a nível condenatória, o que cabe? O que cabe depois de uma sentença? Recurso. Apelação. Então, seria em sede de apelação, eu pleitearia isso. Que eu falei para vocês aí. A anulação da sentença. Por que motivo? O enquadramento errado. Oi? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Uma vez que foi cerceado aí o direito, não é isso? Entendi. Obrigado. Ô Paulo, uma dúvida, mas nesse caso, a possibilidade do magistrado não aceitar, ao meu ver, é bem grande, porque o delito ocorreu. Não era mais fácil você pedir... Tu acha que o delito ocorreu da maneira como foi alegado? Não. Tô falando... Tanto é que eu botei que tinha que ser desclassificado, o artigo 12. Mas como é que a gente vai pedir para o cara não ser punido? Não, mas você não está pedindo para o cara não ser punido. Você está alegando um cerceamento de defesa. Você falou errado, então eu entendi errado. Você está alegando um cerceamento de defesa. Sim. Só desclassificação, então. Eu pediria a anulação baseado nisso que eu acabei de falar para vocês. Vamos raciocinar aí, gente. Vamos ler essa meleca de novo. Jesus. Só a parte de baixo aqui, ó. A condenação nos termos... Confessou os fatos afirmando que mantinha arma em seu estabelecimento para dar. Condenação nos termos da denúncia e alegações finais, enquanto a defesa afirmou que o delito do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento não foi praticado, também destacando a falta de provas de materialidade. Após manifestação das partes, houve juntada do laudo de exame de armas de fogo e munições apreendidas, constando o potencial lesivo do material, tendo o magistrado de imediato proferido sentença condenatória pela imputação contida na denúncia, aplicando a pena Considerando as informações narradas, responda a condição aí, a situação. Vocês acham que teve um cerceamento na defesa ou não? Se não, me explica, e se sim, me explica também. Vamos pensar aí um pouquinho. É porque, assim, no caso, houve enquadramento errado. Teve uma... Maurício, antes de você começar o seu raciocínio, presta atenção nesse pedacinho aqui que eu vou ler para você. Manda. Cadê? Denunciado pela prática do crime do artigo 14, confessou os fatos, afirmando que mantinha arma em seu estabelecimento para se proteger de possíveis assaltos. Ponto. O Ministério Público, promotor,
pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ou seja, ele manteve a condenação, o pedido de condenação, né? Não é a condenação. Ele manteve o pedido de condenação que ele já havia efetuado a nível de denúncia, o crime do artigo 14, correto? Correto, Maurício? Correto. Enquanto a defesa afirmou que o delito do artigo 14 do Estatuto de Desarmamento não foi praticado. Tanto é que vocês pediram o quê? A desclassificação. Vocês alertaram o juízo para isso, correto também? Correto. Houve pedido. Ok. Então, um se contrapôs ao outro em alegações finais. Olha isso. Em alegações finais. Aí vem, após manifestação das partes, olha bem, o Ministério Público apresentou alegações finais e a defesa apresentou alegações finais, não é isso? Sim. Está na fase final. Aí após a minha defesa final, olha isso, após a minha defesa final, olha o que faz aqui, ó. Após manifestação das partes, houve juntada do laudo de exame de arma de fogo e das munições apreendidas. Após a minha última manifestação de defesa, é isso mesmo? Entendi, não foi considerado as provas, então foi uma sentença sem provas. Sem provas, sem provas. Como é que o Ministério Público vai pedir a minha condenação baseado em nada? Houve um cerceamento de defesa? Porque se pede a minha condenação sem o laudo pericial no justo tempo, como é que foi isso? Ô, Paula, mas não houve a prisão em flagrante junto com a vítima falando que fez tudo? Meu amor, mas como é que eu vou condenar uma pessoa sem provas? E no Brasil é admissível essa situação simplesmente do réu confesso? Não. Imagine eu chego numa delegacia e falo assim, olha, eu acabei de matar o meu marido e eles me prendem. E se eu falei que eu matei meu marido para aliviar o meu filho, que é viciado e quem matou foi ele? No Brasil, essa situação do réu confesso é admissível sim, juntada a todas as provas, né? Confrontadas as provas, e aí sim vai admitir-se. Até como uma forma de diminuição da pena, porque você fez o quê? Confessou. E quando você confessa, é uma situação até para diminuir a pena. Então, quando eu apresento aqui, ó, após manifestação das partes, houve juntada do laudo de exame de arma de fogo e das munições apreendidas, constatando-se o potencial lesivo do material, tendo o magistrado de imediato proferido a sentença. E aí, o advogado de Vinícius é intimado da sentença e apresentou o recurso de apelação. Então, professora, houve cerceamento da defesa, Guilherme? Houve prejuízo dessa defesa? Houve. Sim. Por que houve? Foi emitida uma sentença sem a prova, né? Que seria essencial, se não me engano. Porque a condena... Já havia pedido. Isso aí, a condenação foi baseada, foi fundamentada, né? Numa situação da qual as partes não puderam o quê? Sequer se manifestar. Não tiveram acesso àquilo ali
para a apresentação das alegações finais? Deu para entender ou não? Deu sim, professora. Então, por isso que a resposta melhor seria a anulação e não a desclassificação. Não. A desclassificação inicialmente é cabível, uma vez que realmente dá para postular esse tipo de coisa, entendeu? E, em verdade, quando foi postulado isso daí, ainda não havia o laudo pericial. Entendeu? Porque quando houve alegações finais, o que são as alegações finais? É quando a criaturazinha que está ferrada precisa apresentar o quê? A sua última defesa processual que não seja a nível de recurso. Como é que o Ministério Público pede a minha condenação baseado na denúncia? Ele manteve tudo. Aí eu vou, em cima daquilo que o Ministério Público apresentou, eu embaso toda a minha defesa. Não tive acesso a nenhum tipo de prova pericial. Depois das alegações finais apresentadas, me vem o juiz e acata o recebimento de uma prova que deveria estar antes para que eu pudesse me defender dela. E aí me foi tirado esse direito, mas em contrapartida o juiz acatou o pedido de condenação do Ministério Público e não me deu a chance de defesa. O que isso quer dizer? Cerceamento de defesa, porque a parte ré não teve sequer o direito de se defender de tal prova. Porque esta prova foi aceita e acatada em tempo não apto. Deu para entender ou não, gente? Deu sim. Mesmo? Beleza. Gente, isso é em sede de apelação. Por isso que eu nem fiz esse tipo de pergunta, porque eu não queria fazer esse levantamento, uma vez que eu não dei apelação para vocês. Mas já que vocês fizeram a pergunta, né? Eu não poderia nem me defender disso, uma vez que a prova não estava lá. Por isso que a gente pede a desclassificação. Agora, uma prova que aparece do nada para juntar ao processo, para aferrar o réu, não tem como. Por isso que a gente tem que ficar ligado nesses detalhes aí, da apresentação das provas. Botem uma coisa na cabeça de vocês. A perícia, em termos de armamento e drogas principalmente, eu diria para vocês assim que é imprescindível. Imprescindível. Como é que eu vou aceitar uma condenação de uma criatura se eu nem sei se aquele revólver apresentado ali, ele é passível de gerar um dano numa outra pessoa? Isso nunca mais esqueçam. A perícia, principalmente em armas e drogas, tem que ser apresentada antes da última defesa, pelo menos, para que dê chance à parte ré de uma defesa contundente. Porque imaginem vocês, eu sou presa porque fui pega com uma mochila cheia de droga. Mas, em verdade, os pacotes que foram encontrados dentro da minha mochila nada tinham a ver com droga. Eu sou uma pessoa que trabalho com porcelana e dos retoques de porcelana que eu trabalho, os pacotes do pó são exatamente idênticos a um pacote de cocaína. Ai, professora, isso é raríssimo. Ah, é. Mas pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Então, fiquem ligados. Eu seria condenada porque eu estava com um pacote de pó para
consertar a porcelana. Então, observem que se me foi tirado o meu direito de defesa, eu tenho que questionar isso em algum momento. Eu não posso deixar isso passar em branco. Tranquilo isso aí, gente? Tranquilo, professor. Professor, em um caso hipotético, já que a senhora mencionou sobre a perícia, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, uma pessoa aí que tentou fazer Tentou não, né? Não, tentou. Tentou fazer um roubo, né? Uma mão armada e tudo mais. Só que foi pego em flagrante, foi feito todo o trâmite direitinho, mas foi comprovado de fato que a arma Era um ela simulacro. tinha um defeito. Não, ela nem era Era arma simulacro, mesmo, não. mas Era não seria de passível de verdade. gerar um dano, é isso? Isso, exatamente. Isso aí pode pejorar a sentença? Isso daí, da defesa que você poderia fazer é exatamente arguindo isso, que apesar de ser uma arma considerada verdadeira e não simulacra, né? Ela não possuía o condão de quê? De causar uma ofensa a uma outra pessoa. Ah, mas era uma arma de verdade. Ok, mas era uma arma de verdade que não seria passível de gerar um dano a um terceiro. E isso, obviamente, vai te dar uma série de defesas passíveis de diminuição de pena, com certeza. Porque, é uma arma, tá bom, mas eu sabia que ela não atirava. Eu não posso alegar isso? Eu sabia que ela não iria causar potencial lesivo a ninguém. Ah, professora, que coisa. Gente, que coisa. Às vezes, nas nossas defesas, a gente comete até umas situações assim, um tanto quanto ridículas, mas que muitas das vezes dão certo. Às vezes, a gente tem que colocar a nossa cara a tapa, ou pro juiz, ou pro júri, seja pro que for. E acredite, às vezes dá certo. Às vezes, vocês vão assistir umas audiências, se vocês forem assistir umas audiências criminais, vocês vão perceber que dá uma sensação, às vezes, que o advogado é um idiota. Mas não é. Ele está fazendo de propósito. Ele está fazendo para chamar a atenção, ou do promotor ou do juiz. Ele sabe que o momento não é aquele, ele sabe que ele não poderia intervir em certo momento, e ele vai lá e, faz. Mas é só para falar pro juiz, toma um se liga aí. E acaba ajudando bastante. Entendeu? Como no tribunal do júri. Às vezes o advogado já vai na intenção de cometer certos atos que ele sabe que o juiz vai pedir a desconsideração. Mas ele quer lá saber, ele vai lá e faz. E depois que ficou na cabeça do júri, queridos, pode pedir a desconsideração do que quiser. Já entrou e ficou. Entendeu? Vocês vão, com o tempo, amadurecendo isso dentro de vocês. E confesso a vocês que, talvez por essa turma assim ser uma turma bem coesa, bem pequenininha, a turma de vocês, eu percebo que ela, assim, em termos de NPJ, vocês estão muito bem. O que vocês sentiram de dificuldade em NPJ 1, e quando eu falo de dificuldade, são aqueles que foram meus alunos. E vocês lembram muito bem o drama que era NPJ 1. Com aquela série de situações de eu ainda não sei isso, eu ainda não sei aquilo, né? E eu sinto vocês hoje em NPJ 2 muito mais soltos, muito mais tranquilos no que vocês estão fazendo, sabe? Com liberdade realmente de pensar juridicamente, né? E confesso que estou muito feliz. E não pensem vocês que esses debates aqui são negativos ou que não rendem frutos. Ai, porra, a professora falou um negócio que eu não entendi, eu vou perguntar de novo, eu vou questionar, porque também pode ser assim. Isso enriquece vocês tamanhamente e vocês não têm nem ciência dessa situação. Como vocês estão adquirindo maturidade para no futuro bem próximo poder realmente atuar naquilo que vocês escolheram. Podem acreditar.
Alguma dúvida a mais aí, meu povo? Acredito que não, professor. A partir de mim tá tudo tranquilo. E o restante aí, Maurício, Juan, Letícia, Pauliane, Renan, Tudo certo, professor, tudo certo. Tudo tranquilo. mesmo, professora, José tudo Augusto, tranquilo. Josi. Beleza, deu para entender? Eu não quero sair daqui sem vocês estarem entendendo tudo. Já estou me sentindo até um advogado. Ah, isso é importante. Isso é importante. Porque vocês são. Só falta a legitimação no sentido da carteirinha da OAB. Entendeu? Mas eu tenho certeza, e é a praga que vos rogo, que de primeira. Recebo, amém. Uma semana excelente para vocês. Sendo repetitiva, mas também não me importo com isso. Se cuidem. Se preservem. Eu gostaria muito de na semana que vem todos aqui de novo. Tá bom? Valeu, professor. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Igualmente. Tchau, professor. Com Deus. Beijo, minha gata.